O castanheiro é uma árvore monoica, ou seja, as flores masculina e feminina encontram-se na mesma árvore. As flores são muito odoríficas, com polinização entomófila, ou seja, polinizadas por insetos. Em Portugal, o castanheiro floresce de maio a junho, com um tronco robusto que pode atingir 30 a 35 metros de altura. As castanhas estão maduras desde o final de setembro até novembro. O castanheiro é uma árvore de folha caduca, sendo que é na primavera que rebentam as primeiras folhas. Pouco tempo depois, a árvore reveste-se de frondosa folhagem, onde muitas aves encontram alimento e abrigo para o ninho. Até há relativamente pouco tempo, pensava-se que o castanheiro tinha sido introduzido em Portugal pelos romanos, que começaram a ocupar a Península Ibérica há cerca de 2000 anos. Estudos mais recentes detectaram a ocorrência de pólen fóssil de castanheiro na Serra da Estrela, com cerca de 8000 anos, ou seja, no Paleolítico, o que nos leva a considerá-lo autóctone também na Península Ibérica. A cultura da espécie, essa sim, terá sido trazida pelos romanos. Pensa-se que a cultura do castanheiro terá tido origem na região mediterrânica oriental, particularmente na Ásia Menor, tendo sido introduzida na Grécia. Daí expandiu-se para norte, pela França, Grã-Bretanha e Alemanha, até à Irlanda. A divulgação desta cultura seguiu para a Itália, Espanha e chegou a Portugal. Acredita-se que da Ásia Menor, através dos países do leste europeu, terá chegado à Dinamarca e à Suécia e, na sua expansão para nascente, à Turquia e à Rússia. Para sudoeste, expandiu-se pelo norte de África até ao Atlas. No caso de Portugal, o castanheiro tem uma distribuição que vai do Minho atrás dos montes, desce às beiras e apanha ainda as regiões mais interiores do Alentejo, como o Marvão e a Serra de Monchique, no Algarve. O sistema agroflorestal associa colheitas de curto prazo, como a apanha de cogumelos, castanha e culturas agrícolas, com colheitas de longo prazo, a madeira. No sistema agroflorestal, o espaçamento entre as árvores ronda os 10 por 10 metros, ou seja, 100 árvores por hectare. Desta forma, as árvores podem instalar a sua copa, de modo a privilegiar a produção de fruto. O castanheiro deve ser conduzido desde muito cedo, através de podas de formação. Desta forma, é possível formar um tronco único, direito e cilíndrico, até à altura de 3 a 4 metros, para que se possa vir a aproveitar a madeira produzida. Tanto o castanheiro bravo como o castanheiro manso são bons produtores de madeira, mas com um desenho diferente. Para que se possa valorizar a madeira do pé da árvore, a enxertia deve ser feita na base do tronco ou a 3, 4 metros de altura. Pela sua importância na manutenção da atividade rural, atualmente o sistema agroflorestal está a ser de novo lançado. Na verdade, não existe uma distinção taxonómica entre o que se designa por castanheiro bravo e por castanheiro manso. São a mesma espécie e o seu nome científico é Castanea sativa miller. Por um lado, o castanheiro manso, ou enxertado, forma pomares para produção de fruto, sendo esses mesmos pomares designados por soltos. Por outro lado, o castanheiro bravo não é enxertado e forma povoamentos para produção de madeira, designados por castiçais. A castanha produzida é geralmente de menor dimensão e sem as qualidades do fruto do castanheiro manso. No que diz respeito ao sistema florestal, o castanheiro pode ser explorado em talhadia ou em alto fuste. A talhadia é um processo de propagação vegetativa após o corte da árvore. Com este processo, obtêm-se novos povoamentos através do aproveitamento dos rebentos surgidos na touça ou cepo após o corte da árvore.
destina-se à produção de madeira de pequenas e médias dimensões. Cada árvore cortada pode produzir 1, 2, 3 ou mais varas por toça no final do período de produção. No Alto Fuste, a continuidade dos povoamentos é feita diretamente pela via da semente ou por plantação a partir de plantas produzidas em viveiros. As árvores são produzidas em períodos mais longos, de 45 a 50 anos, obtendo-se troncos de maiores dimensões. Estes destinam-se à produção de madeira de elevada qualidade para as utilizações mais nobres. A madeira de castanheiro só pode ser considerada de qualidade quando o processo produtivo é devidamente acompanhado com as técnicas mais adequadas que passam pela seleção das melhores árvores em povoamento. As árvores de futuro, como assim são chamadas, chegam a corte final mais valorizadas, após a aplicação de podas de formação do fuste. Nas primeiras idades, têm ainda desramas para limpar o tronco do excesso de ramos na base da copa e desbastes para redução da competição à sua volta. Com este processo, pretende-se obter troncos direitos e cilíndricos, sem defeitos e com dimensão adequada para os usos mais bem pagos pela indústria. Hoje em dia, o interesse dos castiçais reside não só na produção de madeira de médias a grandes dimensões, economicamente mais compensadora, mas também nos valores ambientais associados a estas áreas. A aplicação de uma gestão florestal responsável passa, pois, por privilegiar a fixação de carbono, a proteção do solo e da biodiversidade e a regularização do regime hidrológico, com vista à gestão sustentável destas áreas nos planos ecológico, económico e social. Os castiçais, juntamente com outras folhosas tradicionais, criam descontinuidades na paisagem, importantes para minimizar a progressão dos incêndios, para a manutenção da biodiversidade e qualidade da paisagem. A produção de castanha tem grande importância económica, cultural e social em Trás-os-Montes. A colheita manual é uma tarefa difícil que necessita de muita mão de obra, cada vez mais escassa e por isso cara, o que constitui uma dificuldade relevante para o processo. A colheita é o culminar de um ciclo de produção, na verdade, é a operação que permite obter o produto tão ansiosamente aguardado e compensador do árduo investimento realizado ao longo do ciclo. Os produtores de castanha que pretendem continuar com esta cultura e modernizar os métodos de produção procuram soluções mecanizadas para a colheita. Do equipamento disponível no mercado, destaca-se o que procede à aspiração da castanha e ouriços caídos no solo. Há modelos automotrizes que se deslocam pela área a colher. Além do operador da máquina, pode ser necessário mais um elemento para o auxiliar nesta tarefa. A castanha, depois de aspirada, é separada do ouriço, armazenada temporariamente na máquina e descarregada em contentores de transporte para o local de tratamento posterior. Outros equipamentos também disponíveis exigem um trator para acionar o sistema de aspiração, mas os tubos de aspiração são movimentados manualmente, exigindo mais esforços dos operadores para esta tarefa. Para que a colheita mecânica se processe de forma satisfatória, é absolutamente necessário que o solo esteja enrelvado para que não haja aspiração de terra e pedra, o que comprometeria de forma irremediável o sucesso da colheita. O castanheiro, a par da oliveira, da vinha e do sobreiro, marcam e individualizam a paisagem europeia, criando verdadeiros espaços civilizacionais. Luís de Camões descreveu assim a paisagem única dos castanheiros. A formosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, de onde toda a tristeza se desterra.
Já Guerra Junqueiro, em 1894, com a sua especial capacidade de exprimir a natureza, descreveu de forma sentida e angustiante a destruição provocada pela doença da tinta do castanheiro. Ao grande castanheiro ancestral da floresta, vai chegar o derradeiro instante. 3 séculos viveu e 1 minuto lhe resta de agonia. Porque morrem os castanheiros. De facto, desde o final do século XIX que os castanheiros morrem e que é devido a uma doença que ficou conhecida por doença da tinta. Isto porque os castanheiros estudavam um líquido que era semelhante à tinta com que então se escrevia e o castanheiro acabava por morrer. Estudos posteriores identificaram as causas desta doença e é atribuído a micro-organismos que se desenvolvem no solo, que atacam as raízes e que levam à morte do castanheiro. De facto, a mortalidade provocada pela doença da tinta é muito elevada e continua a ser uma doença extremamente importante em castanheiro, continuando a expandir-se e a matar castanheiros em determinadas condições, que estão muito associadas, por exemplo, às condições de encharcamento e que levam à morte dos castanheiros. De facto, combater esta doença é complicado, é difícil e não é só com os castanheiros, mas em todas as outras plantas em que estes parasitas se desenvolvem, mas é necessário implementar medidas para que a doença tenha uma menor dispersão e consiga assim reduzir-se os prejuízos associados a esta doença. Esta doença praticamente era a única doença que existia como doença que matava, portanto, quando aparecia, matava os castanheiros, mas a partir da década de 90 foi introduzida uma nova doença letal em castanheiro e que é conhecida por cancro do castanheiro. O cancro do castanheiro é uma doença clássica na fitopatologia, um exemplo clássico na fitopatologia, porque, sendo uma doença introduzida, tem a capacidade de destruir todo um ecossistema, como aconteceu na América, e que, quando este parasita chega à Europa, provocou muita preocupação, como é de imaginar. De facto, na Europa aparece na década de 40, mas a Portugal só teve desenvolvimento epidémico a partir do ano 2000 e, portanto, na viragem deste século. A doença é de difícil combate, mais uma vez, e provoca elevados prejuízos, porque mata as árvores. É uma doença que se desenvolve nos ramos e nos troncos das árvores. É uma doença que se dispersa através do ar, portanto, das correntes do ar, também levado através dos utensílios que se utilizam para realizar atividades culturais, como a poda, as enxertias, e, portanto, é uma doença que rapidamente atingiu proporções muito elevadas e, portanto, significa, neste momento, a doença com maior expansão e, portanto, extremamente difícil de combater. Não há meios de luta químicos que se possam aplicar e resolver o problema e, portanto, a necessidade urgente de se encontrar e se implementar um meio de luta biológico para resolver este problema. Este meio de luta é já aplicado nos locais onde existe castanheiro e que exige apoio técnico e científico para poder ser aplicado no campo e, no fundo, é esse o trabalho que estamos a desenvolver para também se poderem salvar os castanheiros na região transmontana. As pragas associadas à castanha assumem com alguma regularidade importância económica elevada. O bichado da castanha e o gorgulho são apontadas como as espécies que maiores estragos podem provocar. O bichado da castanha é uma das principais pragas que ataca os frutos do castanheiro em todas as zonas de produção de castanha, podendo ser considerada praga-chave. Os estragos causados traduzem-se em prejuízos quantitativos devido à queda prematura dos ouriços, que acarreta uma redução da colheita
e prejuízos qualitativos, uma vez que as castanhas perfuradas não têm valor comercial. Encontram-se referenciados valores de intensidade do ataque da praga entre 5% e 80%, conforme as situações culturais, o ano, a data de colheita e o sistema de manutenção do solo. A propagação do castanheiro faz-se preferencialmente por via seminal, dada a dificuldade de propagação vegetativa, motivada por um conjunto de genes que codificam para compostos inibidores do enraizamento. As estufas da Escola Superior Agrária de Bragança procedem à propagação desta espécie por esta via, obtendo para isso semente de exemplares bravos, não enxertados, que são estratificados em areia previamente à sementeira. Após a estratificação, procede-se à sementeira em cuvetes. Os trabalhos de investigação na área do castanheiro e da castanha têm vindo a ser desenvolvidos na Escola Superior Agrária de Bragança desde o início da sua atividade em 1986, reconhecendo desta forma o papel estratégico desta espécie e do seu fruto para a região. A necessidade de produzir plantas para novas plantações, respondendo às dificuldades de propagação vegetativa do castanheiro e aos problemas de doenças, levaram ao início do projeto de propagação in vitro de plantas de castanheiro, como forma de propagar exemplares adultos de características conhecidas e potencialmente resistentes às principais doenças que atacam a espécie. A micropropagação de castanheiro é uma das técnicas de propagação vegetativa que se utiliza para conseguir obter plantas com as características que se pretendem, tendo em conta árvores elite que se possam selecionar com um bom fruto ou com uma boa produção de madeira. A técnica consiste em selecionar uma árvore, fazer a recolha dos botões laterais para depois fazer uma desinfecção prévia do material e colocá-los em cultura in vitro para multiplicação. É exatamente esse processo de micropropagação que vamos exemplificar de seguida. Em acréscimo a esta micropropagação, fazemos ainda a associação das plântulas obtidas por micropropagação com o fungo micorrízico para melhorar as condições de aclimatação das plantas no campo. A Escola Superior Agrária está integrada numa área de produção de castanha, não é? Bragança produz cerca de 85% da castanha nacional e em 2010 um produto que era usado para desinfestar a castanha exportada, o brometo de metil, foi proibido. Estando nós integrados nessa área, teríamos a obrigação de encontrar umas soluções e fomos à procura de uma solução tecnológica que é a irradiação, que é já usada para desinfestar outros produtos, e testámos na castanha para verificar a viabilidade desta tecnologia. É um projeto CREN que está agora a chegar ao fim, em que verificámos a viabilidade da tecnologia em alguns parâmetros nutricionais e físico-químicos, como a cor, a textura, e verifica-se que de facto a tecnologia tem viabilidade, apesar do custo elevado, mas o impacto no custo por quilo no tratamento parece-nos viável. A cor é um parâmetro fundamental para que um produto seja aceito pelo consumidor. Neste projeto, pretende-se verificar se as tecnologias de irradiação aplicadas alteram este parâmetro de forma significativa, avaliando a cor com um colorímetro. Nos resultados já obtidos, verifica-se que o tempo de armazenamento influencia mais a cor da castanha do que a irradiação. Em relação, ainda no âmbito do projeto da influência da irradiação na castanha, o que nós fazemos aqui neste laboratório é estudar os efeitos da irradiação nos parâmetros nutricionais e na composição química da castanha. Relativamente aos parâmetros nutricionais, avaliamos a influência na sua contribuição energética e nos macronutrientes que são determinados segundo procedimentos oficiais de análise. Analisamos também diversas moléculas individuais por técnicas cromatográficas, nomeadamente açúcares, ácidos gordos, vitaminas,
ácidos orgânicos e também alguns não nutrientes, nomeadamente os compostos fenólicos, e avaliamos também o efeito da radiação na atividade antioxidante, que é determinada por ensaios de captação de radicais livres, pela avaliação do seu poder redutor e também pelo efeito na inibição da peroxidação lipídica, utilizando homogeneizados de células cerebrais. Todos os estudos que já fizemos, as nossas conclusões principais prendem-se com o facto do tempo de armazenamento surtir sempre efeitos muito mais significativos do que a irradiação e daí esta técnica poder ser aplicada como muito útil na conservação de castanha. Portugal é um importante produtor de castanha, contribuindo à região de Trás-os-Montes com cerca de 80% da produção nacional. Nesta região, existem empresas que se destinam à produção, transformação e exportação da castanha, sendo fundamentais para o desenvolvimento da economia. A castanha, quando vendida em fresco no mercado nacional, ao chegar à unidade de transformação, é simplesmente calibrada e armazenada sob refrigeração, até ao seu embalamento e distribuição. Contudo, cerca de 85% da produção nacional destina-se à exportação, como alguns países, especialmente os do norte da Europa, Estados Unidos da América e Canadá, exigem a aplicação de métodos de desinfestação aos produtos alimentares importados. Os industriais portugueses têm utilizado um tratamento com água quente a cerca de 50 graus Celsius para eliminar as pragas e separar as castanhas podres que são facilmente detectadas por flutuar. Após o tratamento com água quente, as castanhas são arrefecidas e secas com ar, embaladas e exportadas. Uma parte significativa da castanha é vendida já descascada e congelada. Neste processo, a castanha é introduzida numa máquina de descascar com queimadores de gás, removendo a casca. Posteriormente, a castanha sofre uma congelação Individually Quick Freezing, mediante o uso de azoto líquido. A congelação IQF foi desenvolvida para congelar produtos individualizados de pequena dimensão, mantendo a sua forma e textura. Posteriormente, as castanhas passam por um tapete onde são selecionadas por operadores, onde os frutos não conformes, isto é, queimados e partidos, são rejeitados. Posteriormente, procede-se ao seu embalamento e distribuição. O castanheiro é conhecido na história como árvore-pão, devido ao uso que as populações deram ao seu fruto durante séculos. Até à chegada da batata e do milho à Europa, a castanha era a base da alimentação dos mais pobres. Contudo, atualmente, a partir da castanha, elaboram-se riquíssimos produtos. O marron glacé, feito com castanha cozida e mergulhada em calda de açúcar, é uma das mais apreciadas iguarias da doçaria francesa. Em Portugal, alguns pasteleiros e chefes de cozinha têm desenvolvido diversos produtos à base da castanha. Bolo rei, puré, bombons, ouriços e creme de castanha são apenas alguns exemplos. O pasteleiro transmontano Eurico Castro tem elevado a castanha nacional a novos e altos voos.